Olá, na última aula nós falamos sobre a primeira lei da termodinâmica e nós vimos que a energia interna do sistema é uma propriedade do sistema, ou seja, é uma coisa que o sistema possui, é dele que ele pode utilizar para realizar trabalho. Ao contrário de calor e do próprio trabalho, que são formas de troca de energia entre o sistema e o meio. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre essas propriedades de um sistema termodinâmico, as propriedades da energia interna, em particular de um gás ideal, e também vamos finalizar falando sobre o trabalho adiabático. Lembrando que o calor Q e o trabalho termodinâmico W, eles dependem do caminho. Eles são formas de transferência de energia do meu sistema para o meio, ou do meio para o meu sistema, que depende da maneira como isso é realizado. Se isso for realizado de forma diabática, isotérmica, isocórica ou isobárica, ou de qualquer outra maneira, o Q e o W vai ser diferente, né, em cada um desses processos. Por quê? Porque simplesmente depende da maneira como eu faço isso. E, ao contrário da energia interna. A energia interna, né, lembrando que é uma coisa que está contida no meu sistema, uma função de estado do meu sistema, é uma função definida pelo estado que meu sistema se encontra, ela não depende do caminho. Eu posso ir de um estado I até o estado F, a variação da minha energia interna vai ser sempre a mesma, independente de como eu vou de um estado I para o nosso estado F. E, portanto, sendo uma função de estado, uma equação, não, uma função de estado no sistema, eu posso descrever meu U, né, em função das minhas variáveis termodinâmicas. Lembrem que eu tenho uma equação de estado, né, que é em função de P, V e T, que define o estado que o meu sistema está. Uma vez que eu encontro P e V, por exemplo, eu já sei exatamente qual que vai ser a minha temperatura. Uma vez que eu sei qual que é a pressão e a temperatura, eu sei qual que é o meu volume, e assim por diante. Portanto, eu posso reescrever a minha energia interna em termos de duas das minhas variáveis termodinâmicas. Novamente lembrando, um sistema que não troca massa com o ambiente externo. Portanto, o meu P, eu posso escrever energia interna em função da pressão e do volume. Ou, da mesma forma, eu posso escrever a energia interna em função da pressão e da temperatura, ou do volume e da temperatura. Isso é muito útil, em particular, para o gás ideal, onde a gente sabe exatamente qual que é a nossa função de estado para esse sistema. E como foi feito para descobrir isso? A ideia de descobrir como é que era a energia interna de um gás ideal foi feita através de um trabalho de expansão livre do gás. Eu comentei com vocês na última aula a expansão livre do gás, mas processo de expansão livre de um gás em um sistema isolado, não tem troca de calor e não é realizado trabalho. Como isso deve ser feito? Bem, ou você imagina, né, que o seu sistema isolado aqui, termicamente, né, não pode ter troca de calor. O meu gás está totalmente contido em um lado, né, do meu sistema aqui, e tem uma pequena parede que está bloqueando, e do outro lado tem vácuo. E o que eu faço? Simplesmente eu abro essa parede, né, e espero rapidamente todo o outro lado, ele vai ser igualmente contido com um número médio, o mesmo número de partículas, né? E, consequente, nesse processo, ocorreu uma expansão livre do gás. Uma outra maneira de ter uma expansão livre do gás é quando você tem um pistão, né, um êmbolo ali, dentro de um cilindro, e você bloqueia, né, esse seu gás utilizando esse seu cilindro. O que você pode fazer? Você pode expandir rapidamente, né, tirar rapidamente seu pistão, mas muito mais rápido que a velocidade, muito mais rápido que a velocidade média das partículas, da maneira que fica um vazio aqui nessa região, ou seja, criei um vácuo ali quando eu expandi muito rapidamente, e com esse vácuo criado aqui, as minhas partículas consequentemente passam a expandir e consequentemente ocorre também nesse processo a expansão livre do gás. Como isso foi feito para descobrir qual que era a energia interna de um gás ideal? Bem, isso foi feito por Joule, um experimento que é hoje conhecido como experimento de Joule. Ele fez da seguinte maneira, também trabalhou com a expansão livre, né, do gás, pegou um sistema onde um lado tinha um gás a alta pressão, ali em torno de 20 atmosferas, 22 atmosferas, no outro um sistema com baixa pressão, né, vácuo.
0,1, 0,2 atmosferas. E aí que sistemas eles eram conectados e tinha uma válvula aqui que impedia, né, a troca de calor, enquanto troca de que ocorresse a expansão livre enquanto ela estivesse fechada, e um termômetro para medir a temperatura do meu sistema aqui, que estava completamente isolado, né? Esse termômetro, na verdade, ele ficava aqui dentro, tá? E tinha um pouquinho de água aqui para ele medir a temperatura, na verdade, da água, né? Ele esperou ter a troca de calor e medir a temperatura da água. O que aconteceu? No sistema isolado, nesse processo de sistema isolado, nós vimos que na expansão livre do gás, esse meu gás, quando se expande livremente, não tem trabalho sendo realizado e não tem também calor. Meu sistema estava isolado, não tem troca de calor com o meio. Portanto, utiliza nesse processo, é um processo que realiza muito rapidamente, não tem tempo, né, para ter troca de calor de outras minhas partículas e com um ambiente externo. Portanto, é um processo adiabático, com Q igual a zero. A gente pode reescrever, né, tirar aquela figura que tem muita informação e colocar uma figura mais simples, tá? Onde eu vejo que tem um volume inicial, né, e uma certa pressão inicial, e depois eu abro esse sistema e ele ocupa depois, igualmente, todo o meu gás, um volume final a uma pressão final. Nós vimos, então, que a variação da energia interna desse meu sistema é igual a zero. E pensando que a energia interna ela pode ser escrita em função de duas variáveis, nós escolhemos adequadamente as duas variáveis como sendo, por exemplo, o volume e a temperatura, porque eu utilizou um termômetro para medir a temperatura e ele sabe qual que foi exatamente a variação do volume do meu gás. Então, com isso, eu posso escrever energia interna em função do volume e da temperatura. Vamos ver o que ele obteve, na verdade. Quando Joule fez esse experimento, ele obteve que a variação da temperatura dentro do experimental foi zero. Tá? Foi exatamente igual a zero, ou seja, não houve variação de temperatura. Então, o que eu posso pensar? Bem, se o meu U é uma função das variáveis V e T, como é que eu faço para obter o meu ΔU, né? A variação de U, sendo ela uma função de V explícita, né? De V e T? Bem, o que eu tenho que fazer é um cálculo de variacional, né? De ΔU, que vai ser exatamente igual à derivada parcial de U em relação a V, mantendo a temperatura T constante vezes ΔV, mais a derivada parcial de U em relação a T, mantendo o volume constante, vezes ΔT. Da onde isso surge, né? Não, isso surge do seguinte fato. Pensa que você tem uma função f de x e y, tá? E você coloca essa função f de x e y, né? Por exemplo, você pode desenhar aqui num gráfico tridimensional, que é f, aqui vai ser y, aqui vai ser x. Essa sua função, né? Pegar um pedaço aqui dela, tem uma forma, né? Tem uma cara, né? É uma coisa tridimensional, né? E eu quero saber como é que, eu estando em determinado ponto aqui, e eu vou para um outro ponto aqui, pequeno, né? Porque ocorreu uma pequena variação, quanto que foi que variou o meu f, sabendo que ele é função de x e y, ou seja, eu quero saber o meu ΔF. O meu ΔF, como é que eu posso utilizar? Eu utilizo cálculos de variadas parciais, de derivadas parciais. Eu pego a derivada parcial de f, que eu chamo por ΔF, desse símbolo del, essa derivada aqui, chama ΔF, mantendo y constante, vezes um tanto de ΔX. Mas, a relação ΔY, ou seja, você vai pegar um certo que ele varia, né, a minha inclinação da minha curva em x, vezes aquele tanto de ΔX, vezes o quanto que ela varia em y, né, a inclinação da minha curva em y, vezes aquele ΔY. E com isso eu vou saber qual que vai ser a minha variação ΔF do meu sistema. Tá? Então, da mesma maneira, para o U é de duas variáveis, né, V e T, e eu quero saber o ΔU, então faço esse meu cálculo variacional aqui. E, portanto, só que a gente observa o quê? O que a gente tem quando a gente faz essa conta? Duas coisas. Nós vimos que o ΔU é igual a zero. Né? Sabemos que na expansão livre do meu gás, ΔU é igual a zero. A outra coisa que foi obtida por Joule foi que o ΔT foi igual a zero.
ou seja, não teve variação da temperatura nessa expansão livre do gás. Consequentemente, esse termo aqui, né, qualquer termo multiplicado por zero, não importa, então eu posso sumir com esse termo daqui. E finalmente eu fico só com essa expressão aqui, que eu posso reorganizar, né, e escrever pensando, né, que o meu delta, a variação do volume, vai ser uma variação positiva, ou seja, eu saio do volume inicial e aumento esse meu volume. Portanto, eu posso reescrever essa minha expressão simplesmente como sendo uma variação da minha energia interna, uma derivada parcial da minha energia interna em relação ao volume, mantendo a temperatura constante, igual a zero. E o que isso significa? Bem, isso significa a seguinte coisa. Voltando de novo para a nossa função aqui de x e y. Imagine a nossa função em termos de x e y. E essa função é, portanto, vamos dizer que é um 10x². Porque essa é a nossa função. Eu faço a derivada parcial de f em relação a x, mantendo y constante. E isso vai ser quanto? Vai ser 20x. Ok? Agora eu faço a derivada parcial dessa minha função del f, del y, mantendo x constante. Isso vai ser quem? Isso vai ser exatamente igual a zero. Por quê? Bem, quando você faz uma derivada parcial em relação a uma função, da sua função em relação a uma variável, e esta sua função não depende explicitamente da sua variável, ou seja, não tem um termo que tem o y aqui, não tem nada que depende explicitamente de y, essa sua derivada vai ser exatamente igual a zero. O que isso significa no nosso caso? Significa que a minha energia interna não depende explicitamente do volume. A energia interna no gás ideal não depende explicitamente do volume. Portanto, quando eu escrevi a minha energia interna como uma função de V e T, eu posso simplesmente riscar esse V e ela não vai ser energia numa função de V e T. Ela vai ser única e exclusivamente uma energia interna que depende somente da temperatura. E esse resultado é um resultado impressionante, porque se você pensar agora que você tem o seu gás, e se você quer saber o quanto de trabalho que o seu gás pode realizar, né, utilizando a energia contida nesse seu sistema, nesse seu gás, você não precisa saber qual é a pressão, e você não precisa saber qual que é o volume que ele vai estar contido. A única coisa que você precisa saber é a temperatura dele. Quanto maior a temperatura dele, maior será a sua energia interna, e, consequentemente, maior será a sua capacidade de realizar trabalho. Esse resultado foi um resultado impressionante e realmente ajudou muito a melhorar sistemas de máquinas térmicas na época onde foi utilizado em torno de 1800. E vamos continuando, né, mudando um pouquinho, mas utilizando os resultados da nossa primeira lei da termodinâmica, vamos ver agora qual que é o calor específico de um gás ideal. Tá? Nós vimos já o calor específico de gases quando nós tratamos a teoria cinética dos gases. Agora nós vamos falar do calor específico tanto a volume constante, mas também a pressão constante. Um adendo, o livro, nosso texto, do Sears, ele trata, chama de calor específico, tá? O Moisés chama de capacidade térmica. Muitas vezes vocês vão estar me escutando aqui falar capacidade térmica, que eu acho que é o termo mais apropriado, tá? Para se dizer. Mas eu vou seguir esse que está escrito do livro para que vocês não se percam. Mas calor específico é exatamente igual a capacidade térmica. E lembrando, né, só que essa capacidade, nesse caso, tá? Que está dizendo aqui. Lembrando que a capacidade térmica, né, a gente pode escrever na quantidade de calor que fornece para o meu sistema como sendo um C vezes ΔT. Né? Portanto, essa capacidade térmica é como se fosse uma inércia para ter a variação de temperatura. Se eu der, por exemplo, 10 joules de calor para um sistema que tem uma capacidade térmica de 5 joules por Kelvin, qual que vai ser a sua variação de temperatura? Vai ser uma temperatura de 2 Kelvin, certo? Essa vai ser exatamente a variação de temperatura. Agora, se eu oferecer esses mesmos 10 joules de calor para um outro sistema que tem 20 joules por Kelvin de capacidade térmica, qual que vai ser a variação de temperatura? A variação de temperatura vai ser igual a meio Kelvin, 0,5
Kelvin. Ou seja, quanto maior a minha capacidade térmica, quanto maior o meu calor específico, menor vai ser a variação de temperatura para a mesma quantidade de calor que eu forneço. Portanto, o calor específico, capacidade térmica, é como se fosse uma inércia, né, para ter a variação da temperatura. Eu gosto de repetir isso para que vocês frisem esse conceito. Tá? Bem, vamos considerar duas situações, tá? Que a gente já vimos na teoria cinética dos gases, que você eu adiciono o calor para um sistema que está a volume constante. Ou seja, meu recipiente tem um volume fixo, né, tem um volume que não muda, que é fixo, eu adiciono calor. Quando eu adiciono calor, ocorre uma variação, um pequeno calor que eu forneço, um DQ, tá? Uma pequena quantidade de calor, um processo reversível, ocorre um pequeno incremento da minha temperatura. A temperatura passa de T para um T mais DT. E quem que é o meu DQ? Nesse caso, o meu DQ, a volume constante, é igual a um N, que é o número de mols, vezes a capacidade térmica molar, né, vezes esse meu DT. Eu posso fazer isso também a pressão constante. Quando eu faço isso a pressão constante, o que significa? Agora, o recipiente tem um pistão que é móvel. Esse pistão é móvel justamente para manter a pressão constante. Ele se expande de tal maneira que mantém a pressão constante. Eu forneço também uma quantidade de calor dQ. E vai ter o quê? Vai ter a mesma variação de temperatura dt. Vai passar de uma temperatura T para uma temperatura T mais dt. Qual que é a quantidade de calor que forneci nesse processo? Foi um dQ, a pressão constante, que é igual a um N, número de mols, vezes a capacidade térmica molar, a pressão constante, vezes o dt. Ok? Bem, como a gente pode colocar isso num diagrama, né, PV, para a gente tentar vermos como isso funciona? O primeiro caso é aquele que é a volume constante. Então, eu saio desse ponto que tem a pressão P1, volume V1, aumento a pressão, né, a volume constante, até uma pressão P2. Nesta pressão P2, ele passou de uma temperatura T1 para uma temperatura T2. A variação da energia interna, U, foi igual, né, U2 menos U1. E o calor fornecido por esse meu sistema, para ele fazer essa variação de temperatura, ΔT, foi Q. E o Q, como não houve trabalho, né, utilizando a primeira lei da termodinâmica, a variação, o calor fornecido foi exatamente igual à variação da energia interna no sistema. Aumentou a temperatura, e dessa temperatura ocasionou um aumento da energia, unicamente o aumento da energia interna no sistema. Já no outro caso, né, já no caso do item B aqui, eu estou numa pressão P1 e eu saio do volume V1 e vou para um volume V2. Eu tenho uma expansão desse meu gás. Expansão reversível desse meu gás, que eu sei qual que é a pressão a todo instante de tempo. Né? Então, essa pressão corre de uma maneira isobárica. E agora, eu tenho que ocorreu a mesma variação ΔU, a mesma variação ΔT, só que o meu trabalho, só que esse sistema também realizou trabalho, teve um trabalho positivo sendo realizado. O que isso significa? Significa que a quantidade de calor que deve ser fornecida para o meu sistema, para ele ter a mesma variação de temperatura em relação ao processo isocórico, deve ser maior. A gente pode, ou seja, está vendo que o ΔU é exatamente o mesmo aqui, mas no segundo caso, eu tive um W adicional. A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira, né? O ΔU, no primeiro caso, onde é o processo a volume constante, no primeiro caso, a direção da energia interna ΔU é exatamente igual a Q, vou colocar o índice V aqui. Tá bom? No outro caso, que é a pressão constante, a variação da energia interna é igual a um Q, índice P, que é a pressão constante, menos um W. Ou seja, para ter essa mesma variação da energia interna, num processo isobárico, como ele realizou o trabalho, perdendo, então, o valor da sua energia interna, né? Mas o valor é exatamente o mesmo. Portanto, por isso, a quantidade de calor que eu devo fornecer no sistema deve ser maior num processo a pressão constante do que num processo a volume constante. Bem, reorganizando isso daqui, nós podemos escrever que nosso
Ora, um diferencial, né, inexato, lembrando que esse inexato significa que o calor depende da maneira como eu vou de um estado para o outro, o d' Q é um C, capacidade térmica, vezes dt. Ou, portanto, o d'P, né, d' Q, a pressão constante, vai ser um N Cp vezes dt. Por outro lado, um processo que ocorre a volume constante vai ser o d' Q, V, índice V, igual a um N, C, a capacidade térmica molar a volume constante, vezes o mesmo dt. Tá? No processo isocórico, que é esse daqui, né, que ocorre a volume constante, o du é exatamente igual ao dq, que vai ser igual a NCV dt. No processo isobárico, o du é igual a d'Qp, que índice P, menos o P, o mesmo trabalho que esse lugar se realizou. Ou seja, vai ser um N Cp dt menos um PdV. Tá? A gente pode juntar, como a variação da energia interna foi exatamente a mesma nos dois casos, né? Porque eu coloquei que teve a mesma variação de temperatura e, portanto, a variação da energia interna foi exatamente a mesma. Portanto, esses dois termos são iguais. Tá? Eu vou ter o NCV dt, que é o caso isocórico, igual a NCP dt menos um PDV. Só que notem que eu tenho dt, dt e dv. Eu não consigo igualar essas coisas. Eu preciso transformar esse meu dv em dt. De alguma forma, de alguma maneira, eu preciso transformar esse meu dv em dt. Como é que eu faço isso? Bem, lembrando que para a equação dos gases ideais, PV é igual a nRT, só um adendo aqui. Quando eu faço uma diferencial de PV, né, da minha equação dos gases ideais, independente da maneira como ele realizou o processo, se é isocórico, isobárico, isotérmico, adiabático, se eu pegar uma variação dessas minhas variáveis, fazer um cálculo de variacional, eu vou ter PDV mais VDP é igual a NRDT, ok? Porque né, os meus sistemas podem variar tanto o volume, quanto a pressão, quanto, né, a temperatura. O que eu posso fazer aqui? No processo que ocorre a pressão constante, esse dp aqui é igual a zero. Portanto, eu não vou ter esse termo. Portanto, PDV vai ser exatamente igual a NRDT, que eu coloquei para vocês aqui. No caso isobárico, né, onde a pressão não varia. Então, eu posso substituir esse PDV por uma função que é de dt, vai ficar NRDT. E agora você vê que os n's vão tudo cortar, eu coloco o dt, a diferencial do pequeno incremento de temperatura, em evidência, e eu chego que a capacidade térmica molar à pressão constante é exatamente igual à capacidade térmica molar a volume constante mais o R, mais a nossa constante universal dos gases. Então, isso é incrível, né? Você consegue encontrar qual que é o CP somente sabendo quem que é o CV. E isso é conhecido como a fórmula de Mayer, que foi quem trabalhou com sistemas gasosos para descobrir essa capacidade térmica desses sistemas. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês uma tabela de calores específicos molares, né, que no Moisés chama de capacidade térmica molar, de gases a baixas pressões. Tá? Então, você vê o gás tem gás monatômico, diatômico, poliatômico. Veja, por exemplo, o hélio. O hélio, o CV do hélio, isso aqui é calculado, perdão, é medido. Tá? Capacidade térmica do hélio a volume constante é 12,47. Perdão, capacidade térmica molar. E a capacidade térmica molar a pressão constante vai ser 20,78 joules por mol Kelvin. Cp menos Cv, quanto dá? 8,31, que é o nosso constante universal dos gases. Cp menos Cv aqui, Cp menos Cv aqui, também dá R, R, daqui dá tudo aqui, dá R. Começa a não dar muito igual a R aqui nos gases poliatômicos, pelas razões pelas quais a gente já explicou. Ok? Então, funciona muito bem para gases monatômico e gás diatômico. Um outro caso, né, é quando nós temos aqui, um outro caso não, uma situação, um gama aqui, que a gente pode definir um fator que a gente chama fator gama, que ele vai ser exatamente igual a esse CP, a razão CP por CV. Tá? E você vê que ela muda, você observa que ela muda entre gases monatômicos, diatômicos e poliatômicos. Esse valor CP dividido por CV, que é conhecido a razão dos calores específicos, das capacidades térmicas, é conhecido também como fator gama ou fator adiabático. Tá? Nós podemos utilizar o que a gente já calculou na teoria cinética dos gases para calcular
qual que deve ser o gama, qual que deve ser o CP. Nessa teoria cinética dos gases, quando nós utilizamos ela, e para calcular qual que é o CV, nós utilizamos na teoria da repartição da energia, e nós vimos que para um gás monoatômico, o CV era igual, como ele só podia andar, né, nas 3 direções, era igual a 3 meios de R. Cada termo quadrático na minha expressão vai contar com meio de R. Portanto, o meu CV vai ser igual a 3 meios de R. Como o CP é igual a CV mais R, o meu CP vai ser igual a 5 meios de R. E quem que é meu gama? Meu gama é igual a 5 terços. Portanto, esse valor aqui é valor calculado. 5 terços é exatamente igual a 1,67. Então, dá check aqui, porque bate exatamente nesse valor. Para o gás diatômico que não vibra, tá? Que, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o gás carbônico, o monóxido de carbono, nós temos que o CV é igual a 5 meios de R, porque agora ele pode andar nas 3 direções e ele pode, né, virar em 2 direções distintas. Né? Então, o seu CV vai ser 5 meios de R, o Q é igual a 5, né? E o meu CP vai ser 7 meios de R, dando um gama de 7 meios, que é igual a 1,4, que é exatamente igual aos valores que nós temos aqui. Tá? O fator gama, na verdade, você veja que o menor CV possível é 3 meios, e o menor CP possível é 5 meios. Portanto, meu gama, para qualquer gás, meu gama desculpa, para qualquer gás, ele vai ser menor ou igual a 5 terços. Só que o meu CV começa a aumentar conforme aumenta o número de termos quadráticos nesse termo. Para moléculas poliatômicas muito grandes, esse meu CV começa a ficar muito grande também. E o meu CP também começa a ficar muito grande, mais R. Mas a divisão de CP por CV vai ser uma divisão, portanto, vai ser muito próxima de 1. Portanto, ela vai ser, meu gama vai ser um fator que vai estar sempre ali maior do que 1, até no máximo 5 terços. Bem, e para finalizar a aula de hoje, não podemos só esquecer de uma única coisa que eu falei para vocês. Para um processo isocórico, né, nós falamos que num processo isocórico, a variação da energia interna é exatamente igual ao trabalho, que é igual a NCV vezes ΔT, perdão, variação da energia interna é igual ao calor, que é igual a NCV ΔT, mas isso vale para um gás ideal, essa variação de energia interna vale para qualquer processo, independente se ele for a volume constante ou não. A equação também vale para um processo isobárico, um processo isotérmico com variação de temperatura igual a zero, ou também vale para um processo adiabático, tá bom? Então, essa variação de temperatura escrita dessa maneira, para o gás ideal, somente para gases ideais, vale independente do processo no qual o meu gás está passando, ok? E com isso, nós finalizamos essa parte da aula de hoje.